Você sabia que todos os cristãos possuem de forma embrionária uma devoção básica a Deus? Antes da conversão, antes de aceitar Jesus Cristo, não há temor nenhum para com Deus no coração do ser humano. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que os descrentes são totalmente ímpios, não têm temor a Deus e não buscam a Deus. No máximo que pode haver numa pessoa descrente é uma boa moralidade, ou ações filantrópicas em que ela decide ajudar os necessitados, algum senso de justiça social, a prática de boa cidadania e coisas desse tipo. Mas efetiva comunhão com Deus, devoção e vida séria para com Deus não existe. Entretanto, no instante da nossa salvação, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, sabe o que Deus faz? Mediante o Espírito Santo, Ele concede um novo coração. O que é esse novo coração? Ele tira do trono a nossa inclinação, a nossa tendência ao pecado, que é chamada de carne. Nós temos dentro de nós uma tendência que nos governa, mas quando você crê em Jesus, essa tendência sai do trono e Deus nos dá um coração novo, disposto a obedecer a Deus, a agradar a Deus, a estar perto de Deus. Ele nos dá humildade de coração. Ele nos inspira a temer a Ele, Ele derrama o seu amor em nosso coração, de modo que nós começamos a compreender o amor dEle por nós, e então a devoção, na sua forma embrionária, surge. E aí, o que precisa acontecer? Precisa crescer, essa devoção precisa ser desenvolvida. Por isso que nós estamos na nossa série de mensagens, chamada Vida Centrada em Deus, nos aprofundando nessa ordem que Paulo deixou em 1 Timóteo 4,7, exercite-se na piedade. É que essa devoção embrionária que temos para com Deus precisa ser desenvolvida. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse estudo da Palavra de Deus. O que eu desejo é que essa mensagem faça bem a você, que você goste e que seja uma bênção para a sua vida. Como nós vimos em mensagens anteriores, a devoção a Deus envolve uma busca de 3 elementos essenciais: o temor para com Deus, conhecimento do amor de Deus e um anseio cada vez maior pela própria pessoa de Deus. Nós vimos um gráfico, um triângulo com 3 lados e 3 cantos, e cada canto representa um aspecto da devoção da piedade: o temor a Deus, o amor a Deus na base e no topo o anseio, o desejo pela presença de Deus. O que precisa acontecer é uma busca equilibrada dessas 3 áreas, assim como um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, assim nós devemos buscar crescer igualmente nessas 3 áreas, senão teremos uma piedade desequilibrada, uma devoção a Deus desequilibrada. Vou dar um exemplo. Se você cresce no temor a Deus, sem crescer na compreensão do amor que Deus tem por você, você pode ter experiência de um Deus distante, um Deus austero, um Deus que só se vinga, que só disciplina e que não quer nada de bem e de bom para você. Por outro lado, se você cresce na consciência do amor de Deus, mas não cresce na sua reverência e no seu temor para com esse Deus, você vai acabar criando um Deus que é um Pai celestial, permissivo, indulgente, que não se importa com o seu pecado, você vai viver de qualquer forma. Ou se você quiser crescer no anseio de Deus, sem se aprofundar no temor de Deus e no amor a Deus, você vai cair num misticismo vazio, buscando experiências sentimentais, sem ter a base do temor e do amor de Deus por você. Que nós busquemos uma devoção cada vez mais profunda, e esse é o tema dessa mensagem, desse estudo, a busca por uma devoção mais profunda. É como o salmista diz no Salmo 119:10, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Hoje eu quero me debruçar com você nos meios de crescimento, nos meios de aprofundamento dessa devoção piedosa para com Deus. Algumas atividades que são decisivas para você se aprofundar nessa devoção piedosa. E tudo isso, todas essas atividades, eu quero que você desde já tenha isso em mente, precisam ser buscadas e praticadas sempre na dependência
primária, primeira do Espírito Santo. É como uma ilustração muito simples da agricultura. Na agricultura você só colhe se você plantar e regar. Entretanto, não é você quem faz com que a planta brote e cresça. Tudo que você pode fazer é plantar e regar. E assim também é com a piedade. Cabe a você plantar e regar. Cabe a você buscar se desenvolver, mas esse desenvolvimento é feito somente pelo Senhor. É Ele quem produz o nascimento e o crescimento da devoção no nosso coração. Então, na dependência do Espírito Santo, em primeiro lugar, a primeira atividade é que você precisa orar pelo seu crescimento na devoção. Orar continuamente. Essa foi a oração do salmista. O Salmo 86:11 diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. O salmista orava por isso e clamava por isso continuamente. Senhor, me ensina o teu caminho, me ensina a andar na tua verdade, me dê um coração fiel, me faz temer o teu nome. Ele orava e orava e orava pelo crescimento na sua vida devocional, na sua vida de piedade. Então essa dependência do Espírito que nós falamos, ela vai se expressar de maneira prática, de maneira concreta, e a forma principal de dependermos do Espírito Santo é justamente intercedendo continuamente para que Deus nos faça crescer em devoção a Ele. Esse mesmo pedido era o que Paulo fazia em favor dos crentes de Éfeso. Efésios 3 diz assim: oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Estar continuamente pedindo a Deus que Ele aumente em nós o conhecimento dEle, o temor dEle, que Ele aprofunde a nossa compreensão do amor que Ele tem por nós, que Ele nos faça desejá-lo mais e mais. Esse é um passo necessário que você não pode abrir mão dele para crescer em piedade e devoção a Deus. Uma coisa que eu sugiro que você faça: memorize esse pedido do salmista. Decore o Salmo 86:11 e faça dele a sua oração diária e contínua. Ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. A primeira ação, a primeira atividade para você se aprofundar na piedade é orar por crescimento na piedade. A segunda é meditar em Deus. Não há desenvolvimento e aprofundamento na piedade se você e eu não meditamos em Deus, examinando e refletindo o quanto Ele é temível, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é desejável. Você já deve saber que a Bíblia, a palavra de Deus, é ela quem nutre na alma do crente o senso da grandeza de Deus, do amor de Deus, e desperta no coração um anseio cada vez maior por Deus. Portanto, a Bíblia é um recurso decisivo para nos aprofundarmos na devoção, seja no temor de Deus, seja no conhecimento do seu amor, seja no desejo pela sua presença. Existem passagens bíblicas que são particularmente úteis para nos ensinar e nos incitar e fomentar em nós cada uma dessas três coisas. Por exemplo, a majestade e a santidade de Deus, que são atributos que nos fazem temer o nome dele. E Isaías 6 diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Você percebe que ao refletir em textos como esse, você encara a santidade de Deus e isso leva você a se humilhar diante da presença dele. Um texto que fala sobre a grandeza de Deus é Isaías 40, verso 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia.
Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. E aqui você contempla a grandeza de Deus, e isso desperta em você temor por ele. Existem textos também que nos falam sobre o amor incrível, indizível que Deus tem por nós. Você pode conhecer e meditar nesses textos. Romanos 5 nos diz assim: de fato, no devido tempo, versículo 6, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós dessa forma. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que verdade extraordinária sobre o amor profundo, incalculável que Deus tem por você e por mim. Existem textos que também nos incitam e nos levam a desejar e ansiar Deus. O Salmo 16:11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 84, 1 e 2 diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. São salmos que nos falam do anseio por Deus, da alegria da presença de Deus, de anelar pelo Senhor. E Deus utiliza desses textos da palavra e muitos outros para que nós meditemos em quem Ele é e que isso desperte em nosso coração a reverência, o temor a Ele, a consciência do seu amor e o anseio pela sua presença. É inútil você orar pedindo pelo aumento do temor a Deus, do aprofundamento na piedade, na devoção, no seu coração. É inútil pedir por isso sem meditar no que a palavra diz sobre esse Deus, sobre o seu temor, o seu amor e o anseio por Ele. E não é apenas você meramente ler a Bíblia ou decorar de maneira fria certas passagens da Bíblia que você vai alcançar a devoção e a piedade. Você precisa meditar nessas coisas, refletir nessas coisas, e ainda assim isso não é suficiente. Você precisa que o Espírito Santo vivifique a palavra dele no seu coração para que você cresça na devoção para com Ele. A meditação sozinha na palavra não basta. A oração apenas também não é suficiente para crescer na devoção. Ambas precisam ser exercitadas debaixo da atuação do poder do Espírito Santo. Mas há uma terceira atividade que você precisa praticar para alcançar mais e mais piedade. E essa atividade é a adoração a Deus. O que é adorar a Deus? É atribuir a Deus a glória, a majestade, a honra e a dignidade que já pertence a Ele. Adorar a Deus é essa atribuição, esse ato específico de declarar que Ele é grande, glorioso, majestoso, cheio de honra, dignidade e poder. A adoração celestial, descrita em Apocalipse 4, precisa ser imitada aqui na terra. No verso 8 diz assim: dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso é adoração a Deus, e eu quero dar uma sugestão prática para você. Comece o seu dia, todo dia, antes mesmo do seu café, antes mesmo de você verificar suas redes sociais, antes mesmo de você abrir a Bíblia e ler. Comece o seu dia com um período de adoração a Deus. Curve-se diante dele para dar a honra, a glória ao nome dele, conforme ele é apresentado na palavra. Uma coisa muito prática que você pode fazer é colocar-se de joelhos nesse momento. Porque ajoelhar-se é um ato
de reconhecimento físico, de reverência, respeito e adoração a Deus. É claro que a adoração é uma atitude do coração. Adoração não tem a ver com uma postura física. Você adora a Deus andando, sentado, deitado ou em pé. Mas o ato de dobrar os joelhos é um sinal externo de homenagem e adoração. O Salmo 95 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E além de ser um sinal de reverência, é também um gesto que desperta a mente, o coração, para a adoração a Deus. Então, sempre que possível, em seus momentos particulares de adoração, ajoelhe-se diante do Senhor, principalmente nos primeiros minutos do seu dia. É assim que você desenvolve e se aprofunda na devoção a Deus, adorando ao Senhor diariamente, de joelhos, no seu quarto, na sua sala, onde quer que seja. A quarta atividade de aprofundamento da devoção é a atividade de ter comunhão com Deus. Veja, vimos que precisamos de oração constante, pedindo crescimento na devoção. Precisamos meditar em Deus a partir do que a palavra diz sobre Ele. E precisamos adorar a Deus. Olhando para essas três necessidades, o que ganha um grande valor e um destaque é a nossa hora de comunhão com Deus diária, a nossa hora devocional, o nosso tempo a sós com Deus. O que é isso? É um período regular, diário, que você separa para encontrar com Deus e só com Deus, por meio da palavra, por meio da oração. Um dos grandes, talvez o maior privilégio do crente, é ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E essa comunhão consiste em ouvi-lo mediante a sua palavra e falar com ele mediante a oração. Esse tem que ser o objetivo primário da sua hora silenciosa, do seu tempo a sós com Deus, que tem que ser um momento de comunhão com Deus, de comunicação, de conversação, de relacionamento que se aprofunda, e aí isso vai fazer crescer a sua devoção para Ele. Deixa eu dar uma sugestão prática. Eu disse há pouco para você começar o seu dia com um tempo de adoração, curvado, de joelhos diante dele. Muito bem. Em seguida, volte sua atenção para a Bíblia, a Palavra de Deus, o texto sagrado. Leia o trecho das Escrituras. E fale com Deus acerca daquilo que você está lendo. E como uma conversa, e de fato é uma conversa, Deus vai falando com você e você vai respondendo a Ele à luz daquilo que Ele está falando na palavra. Nesse momento você pode se perguntar: Daniel, que trecho eu devo ler? Eu digo para você, de uma sequência de um livro. Escolha um livro, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a Carta aos Romanos, o livro do profeta Isaías. Escolha qualquer um dos 66 e comece a ler um pouquinho por dia. Então, depois de adorar a Deus pela manhã, você abre nesse texto e você lê um capítulo, uma parte de um capítulo hoje, outra amanhã. Vou dar mais uma dica para você. Siga os planos de leitura que nós temos como igreja. Nós, desde 2021, começamos a incentivar as pessoas a participarem de planos de leitura bíblica. Em 2021 foi um ano com a Bíblia. Nós lemos a Bíblia toda em um ano. Em 2022 foi o plano NT 365, estamos nele. Estamos lendo o Novo Testamento ao longo desse ano. E eu já estou preparando um plano de leitura para 2023 muito especial. Eu vou fazer junto com a igreja e junto com os interessados o plano Salmos 365. Nós vamos ler os 150 salmos, um pouquinho por dia, ao longo do ano que vem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ser um privilégio, vai ser algo que vai trazer grande crescimento para nós. E eu já faço um pré-convite para você ficar ligado, aceitar participar desse plano e entrar no nosso grupo de leitura bíblica anual. Pois bem, depois de você adorar a Deus, ter comunhão com Deus pela palavra, aí sabe, é o momento de você fazer o quê? Aí sim, de você apresentar a Deus os seus pedidos de oração. E aí você, nesse tempo a sós com Deus, vai orar e pedir ao Senhor, e esses pedidos você vai fazer ao longo do dia. É muito importante que você siga essa sequência para orar com eficácia. Primeiro, adore a Deus, se volte para a pessoa de Deus, engrandeça, dê a Ele a honra, a dignidade que Ele merece.
Depois se volte para a vontade dele na palavra e tenha uma conversação com Deus a partir do que a Bíblia diz. E aí você começa a apresentar os seus pedidos. Isso impede que você chegue às pressas diante de Deus, apenas protocolando requerimentos de forma casual, indiferente, como se Deus fosse um Deus qualquer ou apenas alguém que está ali para atender os seus pedidos. Com o coração quebrantado, aquecido pelo caráter de Deus, pela vontade de Deus, você vai apresentar a Deus os pedidos certos e vai descansar que esse Deus a quem você adora e com quem você comunga, esse Deus vai atender os seus pedidos. Deixa eu fazer uma observação aqui antes de ir para o último passo, a última atividade. Por um lado, o crescimento na devoção a Deus, ele não é mero resultado dessas rotinas que você vai praticar à risca. É obra do Espírito. É o Espírito Santo que opera esse crescimento. Mas, por outro lado, o Espírito Santo age através da prática correta, disciplinada e regular da nossa parte dessas disciplinas. À medida que você exerce essas disciplinas, o Espírito produz o resultado do aumento da sua devoção, do aumento da sua piedade, da sua aproximação cada vez maior de Deus. Então pratique sim a oração regular pedindo mais devoção, a meditação em Deus, a adoração a Deus, a comunhão com Deus pela palavra. E quinto e último lugar, a atividade que nós citamos agora é a obediência à vontade divina. Essa não é uma atividade em si, é uma atitude de vida, é um estilo de vida. Obedecer a Deus é um estilo de viver, é um caminho. E Deus diz claramente que nós tememos a Ele quando guardamos os seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio 6 diz: desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ou seja, você manifesta temor a Deus na prática, obedecendo aos seus mandamentos. E você teme a Deus verdadeiramente quando você teme o mal. E você teme o mal à medida que tem o desejo sincero de fazer o que Deus manda. Provérbios 8:13 diz: temer o Senhor é odiar o mal. Qual é a medida exata da reverência para com Deus? A obediência àquilo que Ele ordena. É a prova final do autêntico temor a Deus. É a resposta adequada do amor que Ele tem por nós. Na história de Israel, o termômetro do temor a Deus, a medida do temor a Deus sempre foi a obediência ou a desobediência à lei de Deus, às coisas práticas que Deus dizia para fazer ou deixar de fazer. Então, sempre que a nação tinha um alto conceito sobre Deus, houve obediência à vontade de Deus. Por exemplo, nos dias de Josué, Deus era visto como Deus soberano, exaltado, Deus de Moisés, o Deus dos milagres no deserto. Deus era temido e a sua palavra era obedecida. Nos dias de Davi, quando Deus também era reverenciado como rei verdadeiro, grandioso, o Senhor era louvado, adorado e obedecido. Nas épocas das reformas do rei Josias, quando a nação estava em promiscuidade, adultério espiritual, Josias trouxe reformas e trouxe de novo a grandeza do nome de Deus. E aí o povo então voltou a praticar aquilo que agradava o Senhor. Por outro lado, sempre que a nação de Israel desobedeceu a Deus e se entregou ao pecado, é porque havia um conceito fajuto sobre Deus. Por exemplo, no período de Juízes, Deus foi colocado para escanteio, seu poder, seus atributos, sua graça foram deixados de lado. O povo vai se entregando a padrões morais cada vez mais detestáveis e terríveis. Na época de Elias e Eliseu, o povo se voltou para falsas divindades e não para o Deus verdadeiro de Israel. Eles queriam um Baal e não o verdadeiro Criador. Na época em que a Assíria invadiu Samaria e a capital do Reino do Norte, todo o Reino do Norte foi destruído, este reino que pertencia a Deus estava voltado para ídolos e se esqueceu de quem é o Senhor. Nós precisamos nos manter antenados no temor de Deus e entender que o temor de Deus significa obediência prática ao Senhor. O amor de Cristo, o amor que Cristo tem por Paulo, constrange Paulo a viver, não para si mesmo, mas para aquele que morreu por ele e ressuscitou por ele.
O apóstolo Paulo enxergava, e nós também devemos enxergar, a sublime majestade de Deus. O quanto ele é santo, grandioso, e aí, junto com isso, o horror do nosso próprio pecado. O quanto ele é detestável, o quanto ele nos coloca numa condição miserável, e Deus olha para a nossa miséria com misericórdia, e a sua graça maravilhosa é nos enviar o Cristo para ser crucificado e morrer em nosso lugar, como demonstração do seu grande amor por nós. E isso vai gerar mais e mais obediência na nossa vida, como trazia obediência na vida de Paulo. Finalizando essa mensagem, nós temos aprendido nessa série que piedade é devoção a Deus, que resulta em uma vida agradável a Ele. Você viu aqui comigo 5 atividades de aprofundamento na piedade. Orar por crescimento na piedade, meditar em Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus pela palavra e ter uma vida de obediência a Deus. A questão aqui é, essa empreitada é uma coisa enfadonha, penosa, chata? Por exemplo, para um adolescente, uma criança, é muito mais gostoso brincar com os amigos do que estudar para uma prova. Será que buscar a vida de devoção a Deus é como estudar para a prova de matemática, uma coisa chata? De um modo algum. Trata-se da atividade mais gratificante do universo. Eu convido você a se dedicar a essas coisas, porque nada se compara com o privilégio de conhecer Deus. Salmo 16:11, o salmista diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida. E ele diz: a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É formidável, é agradável, prazeroso. É recompensador crescer na piedade e na devoção a Deus. Portanto, minha oração, meu desejo por mim e por você é que haja um anseio mais e mais profundo em mim e em você. Ao contemplar a beleza de Deus, ao desejar esse Deus, buscá-lo ainda mais, nós vamos querer mais e mais dele. Quanto mais você tem Deus, mais você quer dele. Quanto mais você experimenta Deus, mais você quer experimentar. Então temos que aprender a fazer a oração de Isaías 26. A minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito por ti anseia. E essa oração será natural. À medida que você prova de Deus, você vai querer provar mais e mais dele. E essa é uma das maravilhas a respeito de Deus. Ele é infinito em todos os seus atributos, em seu caráter. Então o nosso anseio por ele nunca se esgota, porque a revelação de Deus a nós nunca se esgota. Quanto mais conhece, mais deseja. Quanto mais deseja, mais quer ter comunhão com ele e sentir da sua presença. E quanto mais comunhão com ele, mais você vai querer se assemelhar a ele. E este é o tema da mensagem que eu quero trazer na próxima semana para você. Mas eu quero terminar com essa oração. A minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Que você possa se aprofundar mais e mais na sua devoção a Deus, orando por isso, meditando em Deus, adorando, tendo comunhão com Ele e obedecendo à vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. E se essa mensagem foi bacana para você, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal da igreja e também compartilhar esse vídeo com quem você puder compartilhar. Fique com Deus.